Cara, Cristiano, eu lembro como se fosse ontem, cara, 22 de janeiro de 2006, eu tava lá na Bolívia, pensa, um jovem naquela época, indo para Machu Picchu, tava doido para ir para lá, e de repente eu chego em La Paz e tá aquela mobilização maravilhosa. Eu falei, que é isso que tá acontecendo, cara? Eu ainda tava começando a adquirir uma consciência política, e eu cheguei por pura coincidência na posse do Evo Morales. E na hora que eu vi aquele povo indígena em festa, e vi o presidente falar aquelas coisas, cara, sobre mudar sua relação com o mundo, sua relação com a sua comunidade, mudar a relação da comunidade com a natureza, de promover o bem viver. Eu falei, caraca, é isso, velho. Como é que eu não tinha percebido isso antes, velho? E que bom que esse povo boliviano está seguindo esse caminho. Eu quero fazer isso da vida, velho. Quando as pessoas me perguntam quando que eu comecei a militar, eu digo isso. Foi na posse do Evo Morales, que por acidente, eu estava lá na primeira posse dele. Você está ouvindo Teologia de Boteco. Saudações, classe trabalhadora, operários, camponeses, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum dos dois gêneros. Também aqui quem tá falando é o seu âncora favorito de todos os podcasts do mundo, Cristiano Barba, que você conhece do Pausa, do Gole e daqui do Teologia de Boteco. No dia de hoje, o programa especial tá saindo um pouco antes. Geralmente a Teologia de Boteco sai na segunda-feira e tá saindo nessa quinta-feira, dia 14 de novembro, porque eu conversei com o Thiago Ávila falando sobre a crise, o golpe, aliás, na Bolívia e a invasão no consulado da Venezuela que aconteceu hoje, no dia de ontem, né, dia 13. Bom, a gente conversou sobre isso, é o episódio 137, Teologia de Boteco, e só para recordar, agenda: segunda-feira Teologia de Boteco, terça-feira Gole, quarta-feira Pausa, quinta-feira Gole, sexta-feira Esse Dia Foi Louco, sábado não tem nada e domingo Gole também. Beleza? Se quiser contribuir, entra lá em apoia.se/Teologia de Boteco para dar uma grana, ou no PicPay @Teologia de Boteco. Se você não tem grana ou não quer colaborar com grana, divulga esse projeto, divulga os programas no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram, no seu LinkedIn, no seu Tinder, sei lá. Então é isso, vamos ficar com o Tiagão falando sobre o golpe na Bolívia e a invasão no consulado da Venezuela aqui no Brasil. Valeu! Thiago Ávila, que honra do caralho ter você aqui, cara! Porra, sou teu Valeu, fã, meu irmão. Sou teu fã, Tamo cara, sou junto. teu fã. Meu Deus do céu, nesse dia zoado, né? A gente tá gravando hoje, dia 13, ia falar dia 22, não. Dia 13 de novembro de 2019, já tô datando o programa agora que não tem boi. Acontecendo tanta coisa no Brasil, mano, e você aqui pra falar um pouco, porque, mano, antes de mais nada, sou teu fã, se apresenta pras pessoas que não te conhecem. Valeu demais, Cristiano, valeu. Cada pessoa que está aqui no Teologia de Boteco. Nós estamos juntos, galera. É um prazer estar aqui, prazer imenso, todo meu estar aqui acompanhando com vocês. Eu sou Thiago Ávila, eu tenho 33 anos, sou socioambientalista. Há 15 anos descobri meu grande propósito de vida, que é colaborar com uma transformação de mundo para acabar com a exploração, com todas as opressões, com a destruição do planeta, para construir uma sociedade do bem viver. E estou muito feliz. Ao longo dessa vida tenho me dedicado a projetos de mão na massa, com trabalho de formiguinha. Os últimos anos têm me levado cada vez mais para formas de
regeneração do planeta e construção ali comunitária cada vez mais de mutirões agroflorestais para regeneração dos biomas e fortalecimento da luta do campo, mutirões na cidade também de casas de bioconstrução para fortalecer a luta nas cidades e uma transição ecológica nas cidades, e a defesa e a mobilização junto com os povos originários, povos indígenas, mutirões do bem viver. E tamo junto, galera. Tamo junto, Cristiano. Fico feliz demais. Estamos diante da grande batalha do nosso tempo aí. E é fundamental a gente estar trocando essa ideia aqui. Então eu dou maior valor para você e para cada pessoa que tá aí esse tempo junto com a gente hoje. Ai, cara, que massa ouvir isso, cara. É massa porque, ó, eu achei que o primeiro programa que tu ia gravar comigo era sobre o aquecimento global. Mas... infelizmente a conjuntura nos leva a falar de outras questões um pouco mais pontuais, não tão globais assim, mas já tá feito. Na verdade, não, eu ia hoje dar uma palestra sobre aquecimento global e aconteceu tudo que aconteceu. Não, e na verdade eu perdi a palestra de hoje, que eu ia dar uma palestra numa escola e eu tava lá durante a atividade ali, durante a resistência ali na embaixada e falando, porra, eu tô perdendo a palestra, velho, logo hoje que era do aquecimento global com as crianças, que eu gosto tanto de fazer esse trabalho. E bom, estamos aí. Então, com você também, eu não consegui falar de aquecimento global, mas estamos falando também de um tema igualmente importante. Então, mas o convite já está feito para você voltar daqui a algumas semanas para a gente falar depois, né? Depois que a gente derrubar o capitalismo, não, um pouco antes. Vamos falar que toda segunda-feira eu chego lá no serviço e falo, atenção, galera, quinta-feira o capitalismo cai, que na sexta-feira eu já quero estar de boa. Muito bom. Porque assim, né, o professor Alisson Mascaros, ele esteve aqui, ele falou, ó, se a gente conseguir conscientizar a classe trabalhadora, capitalismo não dura 15 dias, meu irmão. E é isso aí. Cara, entendeu? Pra isso que serve Teologia de Boteco, pra conscientizar a classe trabalhadora acerca de uma série de questões. E hoje viemos falar, originalmente o convite aqui era pra gente falar sobre o golpe de Estado que tá acontecendo na Bolívia. E hoje já deu uma treta também na Embaixada da Venezuela, mas os assuntos eles têm uma intersecção, eles estão caminhando muito próximos, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso pra gente, cara. Com certeza, Cristiano. Na verdade, é isso, exatamente o que você falou. Todas as ações da extrema-direita no Brasil, na Venezuela, na Bolívia, no nosso continente como um todo, elas estão profundamente interligadas. Quando a gente fala de Grupo de Lima, quando a gente fala da atuação do Marco Rubio, do Ted Cruz nos Estados Unidos, ou do chanceler Ernesto Araújo, ou do próprio presidente da Colômbia ali também, do Ivan Duque, a gente está falando de uma articulação realmente internacional para promover o avanço da extrema-direita no nosso continente, assim, e isso está conectado. O fato gravíssimo, a imensa tragédia que aconteceu na Bolívia, nosso país vizinho e irmão, está conectado, e eu tenho certeza que a gente vai falar disso, mas está conectado ao que aconteceu essa madrugada, que nessa madrugada um grupo de 20 milicianos entraram na Embaixada da Venezuela, invadiram, quebraram, cortaram a cerca, entraram e pegaram e praticaram atos de violência contra a equipe diplomática que estava lá, tentando expulsar as pessoas. No final das contas, mentiram para o mundo, dizendo que tinham sido convidados, que a equipe da Embaixada tinha desertado, um monte de mentira. E foi a equipe do corpo diplomático quem conseguiu segurar até que a gente conseguisse chegar com apoio também, apoio internacionalista. Chegamos e conseguimos repelir essa invasão absurda, que depois, no final das contas, depois que passaram os grandes enfrentamentos do início do dia, foi validado pelo governo brasileiro, porque o governo brasileiro começou a mandar policial militar para dentro da embaixada, sendo que também é uma violação de direito internacional. Cara, isso é um absurdo, né, Absurdo. Hoje foi a evidência, assim, né? Quando um governante não condena uma violação de direito internacional, imediatamente ela acontece no seu país, é porque provavelmente ele está envolvido nela. E, no fundo, a gente viu isso, assim, o governo Bolsonaro, a partir daquele seu representante, o diplomata que estava ali representando o chanceler Ernesto Araújo, o presidente, ele legitimava o tempo todo o golpe, né? E ele falava, olha, a gente não reconhece o governo do Nicolás Maduro e a gente está tratando com eles em pé de legitimidade com vocês, porque vocês aqui entraram a convite do encarregado de negócio da embaixada, mas que não é quem a gente reconhece como embaixador, e a gente reconhece a legitimidade dessas pessoas, sendo que eram milicianos, a gente descobriu ali, tinha gente que era boliviana, tinha gente que era de outras nacionalidades, não eram nem da Venezuela, e estavam lá para realmente causar o caos mesmo, queriam fazer como fizeram na Líbia mesmo, né? No processo da invasão da Líbia, aliás, a última invasão democrática dos Estados Unidos, né? Sim. Vale a gente lembrar, que hoje faz com que esteja jorrando óleo lá em Benghazi, no leste do país, enquanto na capital Trípoli tem gente sendo vendida aos domingos à tarde como escravos lá.
para você ver o caos e a destruição que está na Líbia, da última intervenção estadunidense lá. E, no fim das contas, o processo da Líbia foi esse, assim, uma invasão militar e paramilitar com muita força também, isso é uma característica dos golpes recentes, com muita força da guerra privatizada, dos mercenários, e a tomada dos corpos diplomáticos. Na Líbia, amanheceu de um dia para o outro, praticamente todas as embaixadas tomadas ali, eram coisas de mais de 100, assim, tomadas na mesma noite, assim. E tentaram soltar um balão de ensaio sobre isso, do golpismo venezuelano, golpismo conectado com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Tentaram fazer isso aqui no Brasil, só que eles não contavam com uma coisa, assim, a coragem da equipe diplomática, ali, do corpo diplomático da Embaixada da Venezuela, e não contavam com a solidariedade internacionalista, né, Cristiano? Isso foi fundamental. É isso. Foi bonito, velho. Sou apaixonado por você, cara, sério, na moral, cara. Na moral. Estamos juntos, meu irmão. Foi massa, velho. Porque, porra, muita gente boa ali, com muita coragem, velho. Foi realmente uma coisa impressionante, assim. Porque, como tu falou, tinha miliciano e tinha polícia, né? Que não sei o que é pior. E exatamente. Gente normal, gente trabalhador que vai lá e dá o peito pra falar, cara. Foi massa, velho. Tem que aplaudir vocês, é isso que eu tenho que fazer, cara. E outra coisa, né? E o massa do que eu tava falando, que a gente valoriza muito esse negócio da América Latina, né? Que toda hora o povo latino-americano tá falando que lutar dá certo, que a luta muda a vida, né? O si se puede, né? E a gente teve uma evidência aqui hoje, né, velho? Então é muito massa a gente ter isso no Brasil também, cada vez mais, né, velho? Cara, isso é foda demais. Deixa eu falar uma outra coisa. E quando tu fala corpo diplomático venezuelano, é toda a equipe, mas tipo assim, tem gente lá, tem criança lá, né? São as famílias do pessoal que tá lá também, né? Exatamente, ali é local de moradia ali das famílias também dos diplomatas, né? Então tinham 6 crianças lá. Quando a gente entrou, primeiro entrou um primeiro grupo e depois, quando eu cheguei, já estava uma situação mais difícil, mas a gente tinha que garantir a entrada para garantir a proteção das crianças, para garantir a proteção do corpo diplomático, e foi exatamente isso que a gente fez. Garantimos a segurança do corpo diplomático ali, garantimos cada vez mais que fosse garantido ali, assegurado o perímetro ali dos prédios principais da embaixada, até que foi insustentável para eles e a gente conseguiu repelir essa invasão aí imperialista, golpista. E cumprimos um papel também, né, Cristiano? Porque eles saem desmoralizados. Sim. Tentaram dar um golpe, fizeram o seu presidente, um dos seus maiores aliados, que é o presidente Jair Bolsonaro, violar a Convenção de Viena durante a cúpula dos BRICS, então passou uma vergonha internacional e saíram de lá com uma mão na frente e outra atrás, e não foi dessa vez que o golpismo conseguiu se enraizar dentro daquele território da embaixada, né? Muito, cara, muito foda, muito foda. E deixa eu falar uma coisa, vamos falar de Bolívia. Vamos, irmão. Cara, que situação, né? Me conta, cara, o que tá situação. acontecendo? Agora, a gente tá vivendo uma situação bem, bem crítica mesmo, assim. A gente já tem informes de pessoas mortas, já falam, órgãos oficiais já falam em 5 mortos, organizações de direitos humanos já falam em 10 mortos, 10 militantes mortos, 10 ativistas indígenas. A maioria dos mortos estão em El Alto mesmo. E muita gente ferida, muita gente presa, porque o que aconteceu foi um dos golpes mais brutais, mais covardes e, ao mesmo tempo, mais bem executados pela extrema-direita que eu já vi no mundo, Cristiano. Foi uma situação muito, 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 muito grave, assim. E isso está ligado ao passado da Bolívia, a gente sabe, né? Na verdade é um passado histórico muito grande. Eu tenho me esforçado muito, irmão, para fazer essa contextualização histórica, assim, para as pessoas não pensarem que o que está rolando é uma parada recente, né? Na verdade, a Bolívia sempre teve um papel ali na colonização de ser fornecedora e em bastante quantidade de riquezas para o centro do capitalismo, né? Sempre foi. A Bolívia tinha a maior mina de prata do mundo inteiro, que era a mina de Potosí, né? Se pensar que no início do século, no final do século XVIII, a população de Potosí era igual à população de Londres, de Paris, era uma coisa impressionante, cara. E financiou a Revolução Industrial da Europa e sempre foi o país mais pobre da América do Sul. E esse processo nunca acabou, cara. Então a gente vê que passa por isso, um processo de colonização brutal, sempre com o mito do desenvolvimento. Depois vem uma reforma agrária na década de 50, vem a guerrilha do Che também, que não deu certo na Bolívia, vem uma ditadura militar em seguida, depois das ditaduras militares ali daquele ciclo, vem o neoliberalismo e
estrangula economicamente o país, aprofunda severamente as desigualdades e joga o país para o início desse século numa devastação total, assim, uma situação de privatização e precarização da vida absurda. Em alguns aspectos lembra o Chile, mas a Bolívia consegue ser ainda mais precária em muitos aspectos em relação ao Chile, e que faz com que o povo realmente não tenha outra saída senão se rebelar, senão pensar cada vez mais como é que a gente derrota esses governos e esses interesses do andar de cima. Então, no ano 2000 tem a Guerra da Água, o povo faz uma guerra incrível contra a privatização da água, que tinha privatizado inclusive a água da chuva em Cochabamba. Caralho, e a mobilização popular... Não faz nem sentido lógico, mano. Não, é uma parada inacreditável, né, velho? Se você pensar, e isso causou um efeito que escancarou para o mundo, assim, o que era essa política de privatização mesmo neoliberal, né? Assim, e como funcionam esses interesses desses assassinos econômicos que fazem, a partir desses organismos multilaterais, do FMI, do Banco Mundial, essa falsa ideia de que você, ao conseguir um empréstimo, esse empréstimo é tão cheio de condicionantes que eles são os piores dos agiotas. Eles colocam você estrangulado economicamente, você gasta aquele dinheiro para produzir toda uma infraestrutura para o processo extrativista, primário exportador para eles, te endividam para que você, a partir do endividamento, esteja submisso politicamente, diplomaticamente, esteja condicionado a privatizar mais ainda as coisas, e entra num ciclo vicioso que é o maior. Os empréstimos do FMI, do Banco Mundial, condicionados às privatizações, estão o maior cavalo de Troia que esses organismos conseguiram enfiar no sul global desde o século passado. É uma coisa impressionante, e fez com que isso, a água na Bolívia foi privatizada em Cochabamba, privatizaram até a água da chuva, e aconteceu aquilo, né, Cristiano? A privatização é um mito. Eu faz tempo que eu não me encontro com um liberal para debater política de verdade, mas toda vez que eu me encontro eu faço questão de debater o mito da privatização, porque com esse mito da privatização a gente quer saber se ele é um capitalista honesto ou se ele realmente é só uma pessoa fazendo panfletagem para os interesses do andar de cima, porque a privatização eles falam que é uma parada em que eles estão vendendo uma coisa que o governo não gere bem, que precisa vender para arrecadar dinheiro, mas não é nada disso. A gente tem um equipamento público que cumpre uma função social importante, eles precarizam isso, fazem uma venda totalmente tendenciosa para certos grupos econômicos, direcionada para eles. Normalmente, às vezes, pega até empréstimo dos próprios países que estão vendendo aquele bem. No caso do Brasil é isso, as privatizações são pagas com dinheiro do BNDES. A gente presta dinheiro nosso para comprar o que é nosso, com parcelas a perder de vista e com juros irrisórios. E aí depois, quando compram, como foi na Bolívia, acontece o de sempre. Precarizam o trabalho dos trabalhadores que estão, demitem uma série de trabalhadores, pioram o serviço, principalmente para as áreas mais pobres, quando são serviços que demandam infraestrutura, perdem totalmente o controle sobre segurança do trabalho e segurança ambiental, então a chance de desastres ali, de crimes ambientais aumenta severamente, e aumentam o preço da tarifa, restringindo o acesso, principalmente para a população mais pobre. E quando essa receita covarde, horrível, desonesta dá errado, eles pedem mais desonerações, pedem mais subsídios para o governo e, dependendo do caso, pedem até a renacionalização com pagamento para eles a partir desse processo de reestatização, né? com indenização para eles. Então, é uma receita perde e ganha sempre, né? Os lucros são privatizados, todos os prejuízos são socializados e, no fim das contas, o Estado ainda tem que cobrir com a falta deles cumprirem sequer a função social. E na Bolívia foi isso, em Cochabamba, o povo se revoltou, ocupou as praças, veio a polícia reprimir, veio o exército reprimir, mataram pessoas, prenderam pessoas, agrediram pessoas perderam um olho, como estão perdendo no Chile nesse momento, mas o povo resistiu. Resistiu a ponto de expulsar a Águas del Tunari, que era o guarda-chuva ali, que a Bechtel, que a grande corporação estava ali no país, expulsaram ela e colocaram a água com o debate da água enquanto direito humano a partir daquele momento. Então, no ano 2000 tem a Guerra da Água, que mostra o povo boliviano tem capacidade de lutar, de enfrentar o Estado e de vencer. Então, naquele processo do ano 2000 a 2005, foram 5 presidentes. 4 presidentes foram derrotados pelo povo, até que em 2005 o Evo Morales foi eleito. Em 2003 teve a Guerra do Gás, em 2005 uma mobilização muito forte de todos os setores da Bolívia, principalmente dos cocaleiros também. E em 2005 se coloca como esse processo de ascenso como uma luta muito caracterizada pelo movimento indígena. E a figura do movimento indígena, que já tinha ficado em segundo lugar na eleição anterior, era o Evo Morales, representando o MAS, o Movimento ao Socialismo, com o vice, o Álvaro Garcia Linera também, que não é um indígena, mas que fazia uma reflexão ali a partir do marxismo também, uma reflexão de América Latina.
e eles vencem a eleição e vencem a eleição não naquele sentido da representatividade simbólica, né, Cristiano? Vencem falando mesmo uma plataforma de profundas mudanças sociais, né? E aí a extrema-direita nunca aceitou, então em 2008 eles tentam o primeiro golpe, inclusive o partido que tentou esse primeiro golpe foi a Unidade Democrática mesmo, que agora essa autoproclamada presidenta, essa Jeanine Áñez, ela é desse partido, ou seja, o partido... Nunca tinha ouvido falar dessa mulher, cara. Pois é, ela era vice-presidente do Senado, mas o mais importante, assim, ela era do partido que em 2008 tentou o golpe, e 11 anos depois eles conseguiram institucionalizar o golpe, repleto de ilegalidades, mas fizeram isso, né? E aí a gente viu esse processo, ao longo do ciclo dos primeiros governos Evo, profundas mudanças sociais, uma nova constituinte que trouxe o bem viver a partir do Suma Camanha, né, do povo quechua mesmo, trouxe os direitos da mãe terra, trouxe cada vez mais a reflexão sobre um Estado plurinacional, o respeito à autodeterminação dos povos, trouxe o poder comunal cada vez mais a partir da mobilização popular, ou seja, muitos avanços, reverteu um quadro de extrema pobreza absurdo na Bolívia, reverteu um quadro severo também de pobreza, de desemprego, de uma série de questões, e realmente, assim, promoveu mudanças sociais dentro do contexto daquele ciclo progressista na América Latina, que não estava sozinho, mas era Bolívia, Venezuela, Equador, Nicarágua, Cuba, próprio ciclo bem menos radical, mas que tinha o Lula, tinha a família Kirchner na Argentina, tinha o Bachelet no Chile, e aqueles dois processos que foram derrotados mais rápido, né, que é o Paraguai, do Fernando Lugo, Manuel Zelaya em Honduras, mas viveu um ciclo muito interessante, e dentro desse ciclo, o governo do MAS e a mobilização indígena na Bolívia era avaliado como o processo de todos o mais inspirador, porque tirando o Lula, que tinha uma série de políticas de capitalização dos pobres, mas fazia mais concessão com setores como o agronegócio, como o mercado financeiro, com setores da governabilidade burguesa dentro do parlamento também, o PMDB, né, como maior ícone disso, o Evo Morales não fazia isso numa intensidade nem próxima do Lula, e ainda assim era o segundo governo com maior índice de aprovação. Ele só não teve aprovação maior do que o Lula entre todos os países do ciclo progressista da América Latina. Então foi um feito impressionante que a Bolívia fez. A Bolívia teve vários avanços econômicos, mas que tiveram problemas também, né, irmão? E aí esses problemas, eles fragilizam a aliança do governo com os povos indígenas, principalmente os indígenas dos territórios amazônicos também. A gente pega, por exemplo, as carreteiras dos processos, pega o Chipnis, né, o território indígena também, tem processos ali do extrativismo, que ainda mantém uma lógica predatória com relação à mãe terra, que é uma contradição com o bem viver. Então a gente foi vendo assim, um governo que promovia mudanças muito importantes para o país, em escala que não é semelhante sequer às do Brasil, bem mais intensas que as do Brasil, por exemplo, mas que ao mesmo tempo ainda mantinha o extrativismo. Isso vinculava o país ao futuro do mercado de commodities, e quando elas estão sendo bem vendidas no mercado internacional, tem uma avaliação de que isso é bom economicamente, por não ser concentrada a renda, mas mesmo assim ele ainda é depredador, é um processo predatório com o meio ambiente. E, no fim das contas, quando o preço da commodity despenca, como despencou e afetou todos esses países, a gente começa a ver problemas muito maiores, e esses problemas vão se agravando na capacidade do governo de manter essa governabilidade. Teve um processo muito controverso, né, Cristiano, do referendo de 2016, de 21 de fevereiro de 2016. Isso aí eu acho que tem um ponto, né, bem importante, né? Exato, irmão. Essa contradição de ter mantido o modelo extrativista e de esse processo de emancipação do povo que o Evo sempre defendeu, sempre falou, ele não via acompanhado um fortalecimento cada vez maior do poder popular. A promoção do poder comunal, que vem da primeira constituinte do governo, ela botou o protagonismo na mão do povo, mas esse processo foi sendo gradativamente freado, e os ataques do imperialismo dizem muito respeito a isso, mas também outros equívocos. Assim, a gente sabe que os processos precisam despessoalizar mais, a gente não pode focar tanto em uma ou outra figura de liderança, né, irmão? Então essa dificuldade em fazer transição, em fortalecer mais a coletividade, gera isso. Então, em 2016, o Evo e o Garcia Linera fizeram um referendo para avaliar se tinha possibilidade de concorrer ao quarto mandato, que, na verdade, pela Constituição, eles, desde que a nova Constituição tinha sido aprovada, eles tinham feito o primeiro mandato, sendo eleitos
no primeiro mandato da nova Constituição, e uma reeleição, que é o que a Constituição permite. O primeiro mandato dele é considerado como mandato numa Constituição antiga. Então, a partir daquela nova Constituição, ele só tinha direito a uma reeleição. E foi feito, e foi bem eleito. Na verdade, a segunda eleição e a terceira eleição do Evo Morales foi com 2/3 do voto, 2/3 dos votos, né? A extrema-direita ficou com 1/3, tanto no parlamento quanto no executivo. E depois, agora, nesse referendo, já foi diferente. O governo do MAS e o Evo alegam várias coisas, Cristiano. Eles alegam fraude eleitoral, alegam táticas de fake news, táticas racistas de ataque, política de ódio, alegam criação de factoides mesmo. Teve muita coisa sobre um processo que chama Caso Zapata, de falarem que uma ex-companheira do Evo estava envolvida no esquema de propina de uma indústria chinesa e que o Evo estaria envolvido nisso e tal, e depois ficou comprovado que ele não tinha envolvimento, mas isso gerou um impacto a ponto que o governo perdeu a eleição, perdeu o referendo do dia 21 de fevereiro de 2016. E aí 51% da população votante, das pessoas que votaram, disseram que não queriam um quarto mandato do Evo e do Garcia Linera. E aí aconteceu esse problema mesmo, assim, alegando essas mentiras, alegando a política de ódio, alegando a violência, inclusive, que prejudicou o voto de camponeses e de indígenas ali nas áreas, principalmente naquelas áreas ali onde a direita fascista se criou com muita força, que é a Media Luna ali, aquela região de uma burguesia agrária de Santa Cruz de la Sierra, de Beni, de Pando e também um pouco de Potosí. A gente viu que o governo recorreu à Corte Suprema, que avaliou, baseado no direito internacional, que tinha viabilidade e que, baseado nessas alegações e baseado naquele compromisso de garantir os direitos humanos do Evo e do Garcia Linera de concorrer, seria possível sim anular um resultado do referendo. E aí isso pegou mal, assim, porque um presidente que aprova uma constituinte que fala do poder popular tem que fortalecer cada dia mais as consultas populares, o poder comunitário, né? Então, isso não é que o referendo em si foi um mau problema, porque a Corte Suprema do país está lá para isso, para fazer as interpretações, avaliar, e avaliou naquele momento que era possível. O problema é não ter tido mais aproximação com os movimentos, gradativamente os operários, né, a partir da COB, né, foram se afastando do governo, e a gente foi vendo um processo de desgaste. Só que esse referendo de 2016 fez a extrema-direita se rearticular, assim, porque a gente já via um processo, e eu estava fazendo um mapa do golpe da Bolívia aqui, porque são muitos setores. Estava quase fazendo um PowerPoint, que nem aquele do Dallagnol. Porque é impressionante como são direita setores, boliviana, né, no meio e várias coisas. Exatamente, cara. São muitos setores, cara. E é uma situação gravíssima mesmo. Mas eles se encorajam a partir do golpe no Brasil, né? Pensa que 2016 é o mesmo ano do golpe no Brasil, o golpe contra a presidenta Dilma, um avanço conservador muito forte, e a gente foi percebendo que a extrema-direita dessa vez ia tentar um novo golpe. E dessa vez eles começaram a mobilizar um setor de juventude que nunca tinha vivido nenhum outro governo senão os governos do MAS, né? E a gente viu isso aqui no Brasil também, né, irmão? A gente viu com o PT. Dá pra fazer vários paralelos, né, cara? Vários paralelos. Nossa, é impressionante, cara. Você vê aquela juventude falando, tem que mudar tudo que tá aí, e a gente falar para aquelas pessoas, olha, mas tem coisa muito pior. A gente reconhece esses problemas mesmo, nós temos que enfrentar, mas caraca, imagina as pessoas que nasceram depois de 2005, não viam que era a destruição total do país ali, que era uma das colônias do extrativismo mais agressivo que tinha no mundo, né, que foi a Bolívia. Mas para aquela juventude, o Evo e o governo do MAS era o sistema. E a partir do momento que aquele processo do referendo deu a entender a eles que o Evo estava com a intenção de se perpetuar no poder e que não estava disposto a fazer a promoção de outras pessoas, de outros militantes, de outras pessoas que representassem as demandas populares ali, aquelas pessoas encararam que eles tinham que fazer uma luta antissistêmica e foram completamente instrumentalizados pela extrema-direita, cara. E essa extrema-direita da Bolívia, ela é terrível, né? Pense, juntar o que tem de pior do Bolsonaro com o que tem de pior do Edir Macedo, com o que tem de pior do general Vilas Boas,
essa galera, aquela galera lá de Santa Cruz de la Sierra. Caraca, porque a Bolívia é muito dividida, né, irmão? Tu pensa assim, a Media Luna, aquela região que tem ali no leste da Bolívia, ela é uma região que, embora tenha uma população que não é majoritária no país, mas ela tem as elites econômicas do país, né? Sim. E, no fim das contas, é a galera que trata com um profundo racismo o povo indígena, que tratam com uma violência profunda no campo, e é uma galera difícil, assim. O fundamentalismo religioso chegou na Bolívia com muita, muita, muita força, assim, como se tivesse tido um boom nesse período, a ponto que a gente vê o que essa extrema-direita faz, né, cara? Eles chegam, o representante lá do Comitê Cívico Pró Santa Cruz, que é talvez uma das pessoas mais icônicas, parece o Bolsonaro da Bolívia, só que ele é ainda mais agressivo e mais perigoso, porque ele traz dentro de si aquela ideia, é terrível, porque ele traz dentro de si o fundamentalismo religioso que nem Bolsonaro tem a capacidade de fazer, assim. Então, ele, com a Bíblia na mão, ele fala que ele vai libertar a Bolívia, e aí ele fala que vai obrigar o presidente a aceitar a Bíblia de novo, porque a Bíblia vai entrar e Jesus vai entrar de novo naquele governo, e começa a mobilizar e promover violência nas ruas, um processo parecido com as guarimbas venezuelanas ali também, da extrema-direita tentando golpe, e já entra na eleição num processo de violência institucional muito pesado. Só que aí vem a eleição agora, no dia 20 de outubro, e o resultado da eleição confirma o que as pesquisas eleitorais já vinham dizendo, que seria uma vitória do Evo Morales e do Garcia Linera, e a dúvida ficava entre se teria mesmo o segundo turno ou se ganharia já no primeiro turno. Toda a margem de erro das pesquisas falavam isso. E a maioria das pesquisas falavam que ia vencer no primeiro turno com uma pequena margem, porque a legislação eleitoral da Bolívia é diferente da do Brasil. Lá para ganhar no primeiro turno você tem que ter 50% mais um dos votos válidos, ou tem uma segunda opção, que é você ultrapassar os 40% dos votos válidos, mas você tem mais de 10 pontos percentuais de diferença com relação ao segundo colocado. Uhum. Então, já se esperava... inviabilizaria uma segunda Exato. E aí, então, no fim das contas, o governo Evo tem uma boa votação nas cidades, que são sempre os primeiros votos a ser computados, mas tem uma votação muito melhor no campo, nos territórios indígenas, e que esses votos demoram a ser computados. E aí vem esse problema do órgão eleitoral, cara. O órgão eleitoral na Bolívia fez um monte de cagada, e isso prejudicou muito, porque eles têm 2 métodos de contagem de votos. Eles têm a contagem parcial das atas de votação, onde você pega o resumo dos votos ali dentro daquela sessão eleitoral e você computa eles e divulga ali, ou seja, algo muito mais rápido do que você conferir voto a voto. E depois eles fazem o processo de contagem voto a voto, o voto impresso, demora. Então é um processo lento. E aí tem a eleição no dia 20 de outubro, às 18 horas, o órgão eleitoral solta o primeiro boletim. E nesse primeiro boletim ele já indica que o Evo ganhou no primeiro turno, venceu, teve maior votação no primeiro turno, mas que ainda assim o segundo colocado, que era o ex-presidente Carlos Mesa, e isso é importante porque no fim das contas o Carlos Mesa ele já foi presidente da Bolívia, ele entrou no governo em 2003, quando o Goni Santos de Lozada foi derrubado pelo povo boliviano na Guerra do Gás. E aí entra o vice-presidente dele para tentar seguir ainda assim a agenda de privatização, de manter os hidrocarbonetos privatizados, de manter o povo sem acesso àquele extrativismo que acontecia na Bolívia. E quando ele vê que ele não vai conseguir implementar, fez um referendo sobre a nacionalização do gás natural na Bolívia, né, da produção de energia. Ele perdeu o referendo, e a partir do momento que ele viu que ele não tinha força política para continuar, ele renunciou, e no processo eleitoral o Evo ganhou. E aí na noite dessa eleição apontou isso. O Evo tinha 45% dos votos e o Carlos Mesa tinha 38% dos votos. E é uma situação interessante, Cristiano, porque nem o Evo, nem o Carlos Mesa tinham o total apoio daquela base eleitoral que votou neles, assim. Teve o voto anti-MAS, que se consolidou no Carlos Mesa por ser também um político ali que catalisou o voto da direita mesmo, por aquela avaliação de voto útil, que era o candidato que tinha chance.
E o Evo catalisou novamente aquela ideia mesmo, né, de aliança para que a direita não destrua as conquistas sociais que o governo já conseguiu. Então teve muita gente que fez voto crítico no Evo também, mas isso é natural no processo eleitoral. Isso, né? Então esse processo às 18 horas fala disso, que o Evo estava com uma margem ali de 7 pontos percentuais, ou seja, teria segundo turno, mas só tinham sido apuradas 83% das atas, não eram nem as urnas. E aí isso faz com que o Evo fale, olha, ainda foram avaliadas só as atas e só 83%. O voto do campo, o voto dos territórios indígenas é o que sempre fez historicamente a diferença nas eleições bolivianas. Então ele fala, estou confiante que vamos vencer no primeiro turno. E ao mesmo tempo o Carlos Mesa aproveita esse momento aí para já falar, vamos vencer no segundo turno, porque já está confirmado que vai ter segundo turno e tal, e aquela guerra de narrativa mesmo, guerra e propaganda, cara. Já para já dizer que, meio que já dizendo, se disser que não tem segundo turno é fraude, né? E aí o órgão eleitoral não divulga nenhuma nova ata durante o resto da noite e da madrugada, nem no outro dia de manhã, nem na hora do almoço, só vai divulgar nesse segundo dia, de 18 horas, um segundo boletim ainda das atas, ainda não eram dos votos, e aí no final das contas, já com 96% das atas, eles dizem que aí sim o Evo conseguiu, com o voto do campo, adquirir uma vantagem de 10,11%, ou seja, por 0,11% não teria segundo turno com 96% das atas apuradas. E aí isso desatou uma violência, cara. Uma violência da direita fascista, mas não somente, eles conseguiram trazer muitos setores populares que estavam avaliando que naquele momento tinha acontecido uma fraude mesmo, porque essa divulgação desse modelo de atas, ainda ter recontagem dos votos mesmo, e aquela ideia de que o Carlos Mesa já tinha anunciado que teria segundo turno, ou seja, a direita foi muito habilidosa. Quando fez isso, já desata uma violência, ataque das sessões eleitorais, queima de sessões eleitorais, saques, agressões a pessoas indígenas, agressões a militantes do MAS, muitas ameaças, e é uma situação semelhante à da Venezuela. A violência racista da extrema-direita, ela fala, tem que agredir os partidários do MAS, só que partidário do MAS é o povo indígena. Então, eles estavam praticando uma violência contra os povos indígenas absurda. Racismo, né? Exato. Uma situação horrível. E essa violência só foi escalando. E o Evo falando, olha, se vocês estão dizendo... O Evo assumiu desde o dia 20 de outubro uma postura de pacificação do país. Então ele vinha falando, olha, não houve fraude, a gente está disposto a apurar qualquer tipo de fraude. E quando a violência se escalou, ele falou... para que vocês garantam a pacificação do país, para que vocês, Carlos Mesa, que foi o candidato derrotado, e para que o fascista lá de Santa Cruz de la Sierra, o Fernando Camacho, parassem com a promoção da violência, ele aceitava uma auditoria, e era uma auditoria, isso é um processo super arriscado que aconteceu, e deu errado, inclusive. O Evo propôs uma auditoria feita pela Organização dos Estados Americanos, pela OEA. E isso foi... A história provou que foi um erro. Mas ele propôs no sentido de pacificar o país. Ele propôs uma auditoria da OEA sobre os votos, com a supervisão do Paraguai, do México e da Espanha. Só que, cara, ele propôs ainda dessa forma. Olha, é uma auditoria vinculante. Se a OEA emitir o parecer dela, que era o parecer para exatamente hoje, para o dia 13 de novembro, um parecer técnico sobre os votos, e detectar irregularidade nos votos a ponto de cancelar votos, e mesmo que esse cancelamento de votos leve a eleição para o segundo turno, eu aceito imediatamente. Então, foi uma medida arriscada, mas o Evo já quis cortar pela raiz a narrativa da direita de fraude eleitoral, né? E isso, o que aconteceu foi interessante, porque ele esvaziou o discurso da direita como um processo parecido com os aecistas daqui do Brasil, o PSDB do Brasil, né, que é o Carlos Mesa ali dos Cidadanos, né, desse partido. Mas, ao mesmo tempo, ele inflamou e botou força no discurso da extrema-direita, que eles já não falavam de eleição, não queriam saber de recontagem, eles falavam fora Evo mesmo. Então, a direita... ainda direita e ainda golpista, mas moderada, foi perdendo força, e quem foi ganhando força foi a ultradireita mesmo, e aí com as piores relações possíveis, assim. É uma galera com relação direta com o bolsonarismo, é uma galera com relação com o Departamento de Estado norte-americano, é uma galera com relação com o governo colombiano, e esse pessoal começou a promover uma violência absurda, a ponto que 2 dias antes, na quinta-feira,
ou seja, 4 dias antes do golpe mesmo se consolidar, eles foram na prefeita de Vinto, em Cochabamba, na região de Cochabamba, a Patrícia Arce. Cara, aquilo dali foi uma das cenas mais terríveis, né? E eles pegaram ela para dar um exemplo pro país, porque depois que eles fizeram isso, eles cortaram o cabelo dela, pintaram ela de vermelho, ameaçaram bater, ameaçaram tacar fogo nela, obrigaram ela a caminhar na rua descalça enquanto eles filmavam e faziam graça dela, e a polícia nada fez por 4 horas. Demorou 4 horas para a polícia reverter aquela violação e tirar ela dali. Isso já foi dando um recado sobre o papel que a polícia ia cumprir nesse processo. Mas o que eles queriam era amedrontar todos os parlamentares do MAS no país. Porque o que aconteceu depois da Patrícia Arce, eles começaram a ir na casa dos parlamentares do MAS, incendiar algumas casas, sequestrar familiares dos parlamentares, agredir outros e ameaçar outros, e virou um clima realmente praticamente impossível de se manter. Foram atrás da família dos representantes do órgão eleitoral, e aí o Evo tomou uma medida de que ele foi ao ar de novo, pedir a pacificação do país, e ele fez aquela citação que ficou famosa do mundo: tem um golpe de Estado acontecendo na Bolívia. E esse golpe de Estado tem vários aspectos, vários mesmo, mas desde o questionamento das eleições, as guarimbas para a promoção do ódio, a violência profunda contra os parlamentares e partidários do MAS e contra seus familiares e contra suas casas. E, cara, essa galera fez um dos golpes mais cruéis, terríveis e, porém, mais bem executados na lógica deles que eu já vi na vida. Eles escalam a violência muito. A OEA, que tinha tarefa de, no dia 13 de novembro, portanto hoje, o dia que nós estamos gravando aqui para Teologia de Boteco, eles soltariam um relatório com dados técnicos. Ao contrário disso, eles veem que as marchas estão crescendo, a polícia, que não estava fazendo nada para conter a violência da direita, alguns já começam a desertar, já começam a entrar para o lado da direita, e no sábado à noite, a gente já tem um relato dos primeiros grupos de policiais participando das manifestações ativamente pró-golpe, pró-derrubada do governo. E aí o Evo Morales já se prepara para pensar uma ação, só que aí a OEA faz o oposto do que ela tinha que fazer, porque na quarta-feira seguinte, portanto hoje, eles tinham que soltar um relatório técnico, eles pegam no domingo de manhã, no dia que vem os primeiros policiais se aquartelando e somando as manifestações, e soltam uma nota política dizendo que houve fraude na eleição e que ela não valia como um todo. E sendo que eles analisaram uma parcela insignificante de atas, porque tem um instituto estadunidense que avaliou as atas que a OEA avaliou e disse: com esses dados não tem capacidade de comprovar uma fraude. E, cara, eles fizeram isso politicamente, porque a OEA sempre cumpriu um papel imperialista no nosso continente. Em 62, eles expulsaram Cuba da OEA porque a Cuba se declarou marxista-leninista. Eles legitimaram todos os golpes de Estado que aconteceram no nosso continente. Então, é um papel imperial. E eles cumpriram um papel, nessa vez, mais decisivo ainda. Porque ao eles dizerem que nada da eleição valeu, o Evo já falou imediatamente: então, tudo bem, se vocês estão dizendo que não valeu, para garantir a paz no nosso país, eu convoco imediatamente novas eleições. Só que a extrema-direita queria, na verdade, essa chancela da OEA para falar: ele cometeu um crime, ele fraudou as eleições e ele é um criminoso e tem que ser derrubado agora. E aí começa o processo de sequestrar familiares dos parlamentares de novo, de incendiar a casa da irmã do Evo Morales, de incendiar a casa de representantes do MAS, de tomada de rádios, amarraram militantes ali, radialistas de radicais em árvores, e começaram um processo ali de cada vez mais. A polícia, que tinha se aquartelado, saiu. O exército, que não estava envolvido até aquele momento, foi para a rádio para dizer, e aí isso é um processo difícil, né? Porque a gente vê, por exemplo, o general Calimán Romero, ele vai para a rádio para recomendar o presidente que renuncie. Né? Quem estudou a história da América Latina sabe que isso é um golpe, né? Não tem outra opção. Porque... Não sei quem foi que comentou no Twitter, o cara falou: você coloca acho que o do Vivier, você coloca uma arma na tua cabeça e fala, passa a grana, é um assalto. Se um milico chega para um governante e fala, renuncie, é um golpe, não tem outro nome isso, né? Exatamente. E uma renúncia assim não seria nem considerada válida, mas o que o Evo faz? O Evo renuncia, o Garcia Linera renuncia, falando que estão renunciando para garantir a paz na Bolívia. Isso já com a casa da irmã dele queimada, com a violência sobre ele e sobre outras pessoas da família dele, com
uma renúncia em massa de parlamentares do MAS também, mediante o sequestro e a violência, e eles renunciam e ainda assim, aí começa uma caçada, cara. A partir daquele momento, a polícia, os paramilitares da direita que já estavam nas guarimbas, já estavam tocando terror mesmo e agredindo as pessoas, começam a caçar o Evo Morales, caçar os outros parlamentares, as pessoas vão fugindo e se refugiando onde podem. O Evo foi para Cochabamba, foi para mais próximo ali da maior base eleitoral dele naquele momento, e o mundo inteiro começa a temer pela vida do Evo, porque o plano era ou fazer ele renunciar à força, ou assassinar ele. Agora, depois que ele tinha renunciado, a possibilidade de assassinar ele ainda assim ainda era muito grande. E aí começa um processo dos mais vergonhosos que eu já vi. A violência toma conta e o povo de El Alto, a mobilização indígena, começa a responder. Começam a tentar marchar, começam a tentar se reunir, então começa a ter os primeiros chamados das confederações indígenas, do movimento camponês, do movimento operário também, que até aquele momento ainda estava deixando as diferenças com o Evo falar mais alto nesse processo, no sentido de não quererem defender o governo. Sim. Mas o movimento indígena, sim. O movimento indígena sabia já desde aquele momento, desde antes das manifestações de rua contra o golpe, eles sabiam que eles estavam jogando ali, era o futuro do país, era o futuro da saúde e da educação no país, era o emprego daquelas pessoas. A Bolívia já teve a pobreza extrema em 36%. E, então, quer dizer, a gente está falando de um terço da população, velho. Um terço da população de subnutrição. É um processo realmente que está evidenciado, né, Cristiano, que os golpes na América Latina, eles promovem uma agenda ultraliberal e eles promovem a violação de direitos aos povos, o assassinato de lideranças indígenas, camponesas, operárias. E os indígenas estavam fazendo isso dizendo, ou a gente luta e dá a nossa vida agora, ou vai ser muito pior lutar contra esses fascistas com o Estado do lado deles, com os tanques, com todo o aparato militar. Naquele momento o exército ainda não estava junto. Então eles estavam realmente fazendo a batalha da vida deles. No primeiro dia do golpe, já no domingo, o exército já fala que se somou à polícia para garantir a ordem e acabar com o vandalismo dos indígenas. Então consolidam o golpe. E aí, o que segue depois é uma luta de narrativas. O Evo se refugia, consegue asilo político no México, tenta viajar com avião, mas o governo peruano e o governo argentino também não aceitou. O governo equatoriano também não aceitou que o avião passasse por lá, então tiveram que fazer uma manobra imensa para chegar no México. Chega no México em segurança, ele e o Garcia Linera, e seguem denunciando o golpe por lá. Enquanto os indígenas de El Alto começam a descer para La Paz, fazer mobilizações, mas é isso. Nesses 3 dias aí que as mobilizações já se intensificaram, já mataram mais de 10 pelas organizações de direitos humanos, já cegaram várias pessoas, prenderam muitas também, e estamos na luta, cara. E aconteceu a completa farsa institucional, que foi a autoproclamação da Jeanine Áñez ontem, no dia 12 de novembro, porque o que eles fizeram? Para que a saída institucional fosse dentro da Constituição boliviana, eles tinham que abrir uma sessão parlamentar com quórum suficiente, reportar ali, registrar ali oficialmente a carta de renúncia do Evo Morales. O Congresso tinha que aceitar, portanto, votar aquela renúncia para dizer que aceita aquela renúncia, e aí, a partir disso, quem iria assumir seria a próxima linha sucessória, como o Álvaro Garcia Linera, que teve a sua casa também incendiada, queimaram inclusive a biblioteca dele, aquelas imagens fascistas mesmo, né, de queimar os livros, queimar as ideias do processo de transformação da Bolívia nos últimos anos. E aí o Álvaro Garcia Linera também tinha renunciado, o presidente da Câmara e do Senado também tinham renunciado, mediante profunda violência, e não tinha quórum, porque 2/3 do parlamento boliviano são de militantes do MAS. Então, se a gente for parar para pensar isso, eles não conseguem aprovar um quórum. Olha, do Senado, dos 36 senadores que tem lá, cadeiras no Senado, 25 são do MAS, ou seja, 2/3. E das 130 vagas no Congresso, na Câmara, 88 eram do MAS. Então, a gente está falando de que nunca teria quórum para uma tomada institucional, mas eles fazem a sessão ainda assim, tentaram no primeiro dia, viram que não tinha quórum, adiaram para o dia seguinte. Ontem, que foi o dia seguinte, né, dia 12 de novembro, eles já não estavam mais dispostos sequer a ter quórum. Então agora a gente está recebendo vídeos de senadores que desafiaram toda a violência, todas as ameaças contra eles e contra as suas famílias e tentaram entrar lá na Câmara ontem, no Congresso ontem. Só que a polícia repeliu eles. Imagina,
Ou seja, eles fizeram sem quórum porque 2/3 estavam sob ameaça, os que tentaram e arriscaram ali suas vidas, saindo, mesmo mediante as ameaças, indo lá, a polícia não deixou eles entrarem. Então, sem quórum, o Congresso boliviano elegeu a Jeanine Áñez como presidenta do Senado e, pela linha sucessória, ela se autoproclamou presidente da República. E esse processo foi imediatamente reconhecido pelo outro presidente autoproclamado, que é o Guaidó, né? Só que diferente do Guaidó, ela conseguiu ter sucesso no golpe, o Guaidó nunca conseguiu. Foi reconhecido pelo presidente Trump e todo o processo ali, a linha sucessória. E aí começa a vazar os áudios de envolvimento do chanceler Ernesto Araújo, falando em nome do governo Bolsonaro na articulação desse golpe, do Marco Rubio do Ted Cruz dos Estados Unidos na articulação desse golpe, e do governo colombiano com o presidente Iván Duque, com Álvaro Uribe, ex-presidente, dos narcoparamilitares ali envolvidos. E, cara, foi uma situação tão grave, tão dura, né, que a gente, no final das contas, a gente viu que foi um golpe profundamente bem executado e com envolvimento da extrema-direita no mundo, que eles estavam sentindo o golpe, né, irmão? Eles estavam vendo que a onda de lutas latino-americanas estava começando a ganhar força. Então a gente viu todo esse processo, né, cara? A gente viu o povo equatoriano indo para a rua para derrotar as medidas de austeridade do FMI, conseguindo vitórias. A gente viu o povo chileno estar hoje no 27º dia de mobilização histórica. Caraca, já conseguiu reduzir jornada de trabalho. 2º dia de uma greve geral que está com muita força e que tem possibilidade mesmo de transformar aquele país, cara. A gente viu vitórias eleitorais na Argentina, derrubando e realmente enterrando o neoliberalismo do Macri. A gente viu até a saída do Lula da prisão, são fatores, a esquerda no Uruguai ir para segundo turno com chance real de vitória. A gente vê os povos no Haiti ali se rebelando, a gente vê cada vez mais pessoas criando coragem mesmo, né? E retomando essa ideia do si se puede, o povo equatoriano e o povo chileno cumpriram um papel muito importante, cara, para o nosso continente. E a extrema-direita sentiu, e aí escalaram e deram um golpe na Bolívia com muita rapidez, um processo que realmente foi um processo que impressionou pela rapidez, porque até então, de todos os processos do ciclo progressista latino-americano, a Bolívia era o que estava mais seguro. Sim. E, no entanto, caiu muito rápido. E caiu pelas fragilidades internas, mas caiu porque a agressividade da direita, orquestrando violência de rua, com sequestro de família de parlamentares, com renúncias em massa, com tomada de mídias, com articulação com Estados Unidos, Colômbia e Brasil. E, cara, foi impressionante o que aconteceu. Impressionante mesmo, assim. E mostrou pra gente que uma coisa é certa na América Latina. Se a gente quer promover um processo de retirada das algemas do colonialismo e do neoliberalismo, a gente precisa transformar a vida do povo de vez e colocar o povo como protagonista. Senão, esse processo ou vai ser derrotado militarmente, ou a pessoa vai se burocratizar, ou vai se vender, mas de alguma forma o processo não consegue seguir. Essa é uma história que a América Latina já desenha há muito tempo, né, irmão? Começar o processo de emancipação, eles não conseguirem transformar na essência mesmo as formas de produção e reprodução da vida, não conseguirem acabar totalmente com a exploração, com todas as opressões, com a destruição do planeta naquela região, com a destruição dos biomas naquela região, e uma soma de todas essas coisas levarem a um processo de enfraquecimento, de perda da confiança do povo, e essa fragilização o imperialismo sempre soube aproveitar muito bem. Então agora nós estamos nessa tarefa de denunciar ao mundo que aconteceu um golpe brutal, um golpe que tem consequências para o nosso continente, um golpe que coloca mais um crime de proporções realmente grotescas na violação do direito internacional, de intervenção estadunidense, intervenção brasileira, intervenção colombiana, que é um trampolim para o Bolsonaro tocar o processo de radicalização que ele quer promover aqui no Brasil. E a gente viu o que aconteceu. Encorajou os golpistas no mundo inteiro, tanto é que no dia que consolida o golpe com a autoproclamada presidenta lá da Bolívia, a Jeanine Áñez, na madrugada os milicianos entram na embaixada da Venezuela aqui no Brasil e tentam dar o passo seguinte no golpe. Porque o imperialismo já escolheu o próximo alvo, e o próximo alvo é a Venezuela. E o Bolsonaro aqui no Brasil. Então a gente tem que ter muito cuidado, irmão, muito mesmo. Só que situações como a que aconteceu aqui no Brasil hoje mostram que o povo unido tem força. Se a gente consegue se organizar, se a gente consegue promover aquele trabalho justo de formiguinha na cidade, no campo, nas florestas, isso gera confiança das pessoas, gera credibilidade nas pessoas de que nós queremos de verdade transformar o mundo e transformar de forma radical ele. Não é reforma. A gente quer fazer uma revolução, né? E isso inspira as pessoas, traz confiança. Então,
Então, quando a gente derruba e expulsa milicianos, expulsa a polícia militar de dentro de uma embaixada aqui no Brasil, a gente está dizendo que a direita tem força para vir, mas os povos também têm. E nesse momento os povos bolivianos estão tentando, de El Alto, das mobilizações operárias ali, a COB também já tinha dito que eles tinham 24 horas para restaurar a ordem constitucional, ainda não soltaram um novo comunicado, a gente ainda não sabe como é que eles vão encarando essa autoproclamação, porque não foi uma sucessão dentro da Constituição boliviana, violou a Constituição boliviana, violou as normas ali do Congresso e violou o direito internacional. Então, o que aconteceu foi um golpe característico da América Latina, com o envolvimento das Forças Armadas, com o envolvimento da polícia e com o envolvimento da Embaixada dos Estados Unidos, que é a principal característica dos golpes bem-sucedidos no nosso continente. Então, não tem como tergiversar. Nesse momento, a pessoa pode ter a crítica que tiver ao Evo Morales, que teve muitos erros e acertos, mais acertos do que erros, inclusive, e que está sendo atacado não pelos erros que cometeu, mas foi atacado e derrubado pelos acertos. O primeiro presidente indígena, né? Cara, Cristiano, eu lembro como se fosse ontem, cara, 22 de janeiro de 2006, eu estava lá na Bolívia, um jovem naquela época, indo para Machu Picchu, tava doido para ir para lá, e de repente eu chego em La Paz e tá aquela mobilização maravilhosa. Eu falei, que é isso que tá acontecendo, cara? Eu ainda tava começando a adquirir uma consciência política, e eu cheguei por pura coincidência na posse do Evo Morales. E na hora que eu vi aquele povo indígena em festa, e vi o presidente falar aquelas coisas, cara, sobre mudar sua relação com o mundo, sua relação com a sua comunidade, mudar a relação da comunidade com a natureza, de promover o bem viver. Eu falei, caraca, é isso, velho. Como é que eu não tinha percebido isso antes, velho? E que bom que esse povo boliviano tá seguindo esse caminho. Eu quero fazer isso da vida, velho. Quando as pessoas me perguntam quando que eu comecei a militar, eu digo isso. Foi na posse do Evo Morales, que puro acidente eu tava lá na primeira posse dele. E, cara, esse processo inspirou o mundo em vários aspectos. O governo do Evo, puxando mobilizações climáticas, puxando várias questões, essa questão do constitucionalismo mesmo, do bem viver, do direito da mãe terra, do plurinacionalismo. Isso fez a diferença, assim. Esse governo vai ficar marcado na história como um governo de mudanças progressivas e de consciência, apesar dos equívocos do extrativismo. Enquanto os golpistas de hoje vão ficar lembrados como um momento em que o neoliberalismo já está comprovadamente falido, já não é uma teoria econômica valorizada nem mesmo pelos capitalistas ali que estão falando de renda básica universal, que estão falando de promover alguns direitos sociais, de aumentar a taxação de grandes fortunas, que a gente vê bilionários falando isso, falando que pagam um pouco de imposto, né? E ainda assim ainda tem teóricos do neoliberalismo tentando empurrar isso ao sul global, né? Então, depois que o capitalismo está comprovadamente com uma fórmula que é uma fórmula de destruição econômica, uma fórmula recessiva, uma fórmula de aumento da desigualdade, de perda de direitos sociais, essa fórmula já faliu no seu discurso, essa narrativa já perdeu. E eles vão impondo a partir da força. Então, o que vai ficar para a história é que o primeiro presidente indígena da Bolívia transformou o país, e esse processo de transformação foi interrompido por um golpe brutal que tentou derrotar os povos, mas que felizmente eu tenho certeza absoluta que a gente vai contar essa história. Esse processo não durou, cara. Eu ainda estava ali muito, muito, muito entusiasmado acompanhando a mobilização indígena de El Alto, porque a gente já viu golpes serem revertidos também. A gente viu em 2002 o povo venezuelano, o presidente já diziam que o Hugo Chávez tinha assinado uma carta de renúncia, não tinha assinado, era mentira, mas estava preso numa ilha. E o palácio tomado, deram posse para o novo presidente, o Carmona, né? E depois disso o povo tomou o palácio de volta e o Chávez voltou e seguiu seu governo com muito mais força. Agora sim, com uma aliança fortalecida ainda mais com o povo, né? Eu ainda tinha esperança disso acontecer. A autoproclamação e o reconhecimento internacional dessa presidenta tornou isso muito mais difícil. E não acredito mais que nesse momento a gente vai ver uma reversão do golpe imediatamente a ponto de considerar algo totalmente fake essa autoproclamação. Mas eu vejo o povo indígena se mobilizando e trazendo uma consciência de que o golpe é um golpe que traz retirada de direitos sociais e profunda o caminho para o autoritarismo. Então, o povo, mesmo tendo um processo de eleição, ele não vai deixar de se mobilizar dessa vez. Agora, a dificuldade é que a esquerda boliviana tem uma dificuldade de apresentar quadros ali para disputar esse processo, né? E a gente sabe que o Evo e o Garcia Linera vão ser profundamente perseguidos. Então, um processo eleitoral não dificilmente teria um resultado com a aliança que o MAS tinha criado a partir da figura do Evo,
Mas, principalmente, a extrema-direita cresceu muito. Isso é uma grave ameaça, cara. Você pensar que o Fernando Camacho, que cresce com fundamentalismo religioso, com uma masculinidade tóxica de se dizer o machão, né? Ele disse, depois que teve o primeiro... a carta da OEA, inclusive, ele falou que ia entrar no Palácio Presidencial com uma Bíblia e com a bandeira da Bolívia, mas ele ia entrar com a carta de renúncia do Evo e com uma Bíblia na mão. E ele pega um avião para ir lá para La Paz para entregar essa carta de renúncia. O povo indígena não deixa ele sair do aeroporto, ele dali do aeroporto ele já é mandado de volta, mas ele faz essa é a primeira coisa que ele faz depois do golpe. Ele pega um avião, vai para La Paz, entra no Palácio Presidencial, coloca a Bíblia no chão, ali em cima da bandeira boliviana e fala, Deus entrou aqui. E os militares queimam a bandeira indígena da Huipala. Então é uma situação muito grave, né, meu irmão? Agora, é isso, assim, a gente está vendo processo na América Latina da extrema-direita usando de profunda violência estatal contra o povo para impedir processo de avanço, né, de retomada democrática, ali, como a gente vê o caso do Chile, como a gente viu no Equador, enquanto a gente vê um processo de golpe na Bolívia e a gente vê outros governos ainda sendo atacados, a gente vê um processo difícil. Agora, é importante que as pessoas não confundam o que estava acontecendo da Bolívia, e confundiam muito, assim, misturam Venezuela com Bolívia, com Chile, com Equador. Não é toda mobilização que é raiva digna dos povos, não. A violência da extrema-direita na Bolívia e na Venezuela é uma violência golpista. E a gente tem que separar isso muito bem sempre, cara. Embora a juventude desses países, muitas vezes, principalmente aqui não viveu outro ciclo de governo, tem muita dificuldade em perceber e separar, né? Mas na essência, é isso que a gente viveu nesses últimos dias. O Evo já está denunciando que foi um golpe das elites econômicas, está denunciando a OEA na quebra do acordo de soltar uma nota política no domingo, 4 dias antes do relatório técnico que eles deveriam soltar, ou seja, uma traição usada para estimular o golpe, e está cada vez mais dizendo que o povo não deveria aceitar esse golpe, mas está pedindo ainda paz no país. E a gente vê a América Latina horrorizada com isso que aconteceu. O mundo condenou esse golpe, mas os governos da ponta de lança do capitalismo predatório, imperialista, eles têm muita força política, né? Então, o Donald Trump já reconhecendo, já cumpre o papel. Mas o mais importante, assim, eles fizeram isso porque eles perceberam a retomada do direito do povo e uma possibilidade de ascenso da luta de massa no nosso continente como um todo, né? Então isso é interessante. A gente tem condições de, mesmo nas piores situações, ter um ascenso da luta de massas e transformar a vida do nosso povo. Então, pense que o Chile, com o Piñera, herdeiro ali da ditadura do Pinochet, e o Lenín Moreno, com o estelionato eleitoral que ele deu, a imposição da agenda do FMI, tinham muito poder. Assim como Jeanine Áñez hoje tem muito poder, assim como Fernando Camacho não tem poder institucional, mas tem muito poder na articulação do golpe e na mobilização da extrema-direita na Bolívia. Assim como Carlos Mesa não tem poder institucional de um presidente, mas mobiliza muito da direita também. Mas os paramilitares mobilizam, a polícia mobiliza, o exército mobiliza, o Departamento de Estado norte-americano mobiliza, o governo brasileiro também e o governo da Colômbia também. Todos esses mobilizam, inclusive a OEA cumpriu o papel de mobilizar. Só que o povo na Bolívia é bem organizado e tem capacidade de promover uma reversão desse quadro, se não no curto, mas pelo menos no médio prazo, com alguma capacidade. Eu sou otimista de que nós sofremos uma derrota gravíssima, mas eu sou otimista de que o povo vai reverter esse quadro, não só no caso da Bolívia, mas vai reverter no caso do nosso continente. O Brasil vai saber dar o troco nesse miliciano que foi eleito, e esse processo do Brasil é tão icônico quanto, né, Cristiano? Porque, embora tenha sido por uma via eleitoral, mas o que aconteceu foi uma espécie de golpe aqui no Brasil, porque você pega um candidato que era daqueles intervencionistas, daquele povo que ficava ali na frente do Congresso pedindo intervenção militar, há 4 anos ali acampado ali na frente do Congresso, com aquele caminhão imenso deles, pedindo intervenção militar, e que o povo ridicularizava, assim como a trajetória política do Bolsonaro foi ridicularizada mesmo, né? Foi caricata, né? Só que aquele setor se articula como um segundo escalão da burguesia varejista nacional, como o velho da Havan, se articula com as casas militares, com os viúvos da ditadura, né? Como o general Mourão, o general Vilas Boas, se articulam com
os setores ali da batalha do lawfare judiciário da República de Curitiba, né? Que é ligado ao Departamento de Estado, inclusive, que o Wikileaks já comprovou a ligação do Moro com o Departamento de Estado, os treinamentos que ele fez, todo esse processo. E se articula aí sim com outros 2 setores muito poderosos, na verdade 3 setores, né? Porque são as milícias do Rio de Janeiro, que é a origem política desse nosso presidente e dos filhos dele, da família dele, envolvida, que tem que ser dito, envolvida no assassinato de Marielle Franco, envolvida diretamente, que qualquer investigação digna tinha que estar colocando esse presidente para explicar tudo, explicar nomeações do gabinete dos seus filhos, explicar as relações no dia do assassinato e todas as demais questões, mas se articula com outros 2 setores, e aí sim mais perigoso, porque o fundamentalismo religioso tem um profundo enraizamento territorial, uma capacidade de fazer o impossível acontecer, que é quando eles acionam o setor mais poderoso, que é a rede de fake news da Cambridge Analytica, que interpreta mais de 5 mil padrões comportamentais e dispara mensagens segmentadas a partir de uma rede de fake news do Steve Bannon para as pessoas, o fundamentalismo traz capilaridade e veracidade a eles, porque quando a pessoa recebe aquelas mensagens falando de Deus e falando de Bolsonaro, as pessoas percebiam que ele não tinha nada a ver com Jesus Cristo. Na verdade, o Bolsonaro tem mais próximo de um anticristo, eu consigo pensar. E foi o fundamentalismo religioso que validou e trouxe verdade àquela mensagem. Então, essa aliança desses setores promoveu o hackeamento do Brasil. Você pode não chamar de golpe se não quiser, mas que foi uma eleição ilegítima, porque, para além disso, promoveram um golpe que derrubaram uma presidente legitimamente eleita, democraticamente eleita. Tiraram da corrida eleitoral o líder nas pesquisas, que era o Luiz Inácio Lula da Silva. E elegeram um cara com todos esses setores articulados que envolvem várias violações dentro disso aí. Intervenção estrangeira, fake news, financiamento privado de campanha a partir de uma grande vaquinha dos empresários desse segundo escalão da burguesia varejista nacional. Tudo isso é ilegal. E essa chapa ilegal eleita está promovendo a retirada de redes sociais em um governo de terra devastada. Só que eu tenho fé realmente, e fé não é uma fé vã no sentido idealista, não. Eu tenho fé de que a mobilização popular que a gente tem visto se ensaiar em vários países e que no Brasil a gente ainda vê em pequenas escalas, mas com possibilidade de crescimento, ela vai reverter esse quadro. E é o que resta para a gente. Assim, nesse momento de um avanço da extrema-direita, eu lembro muito do Florestan Fernandes, do Primo de Arruda Sampaio, porque eles falavam assim, para resistir em momentos difíceis, momentos autoritários no nosso país, a receita é ter 3 caminhos. Primeiro é não se vender, ou seja, não se vender no sentido de abrir mão dos seus sonhos, não se vender no sentido de acreditar que as suas pautas são radicais demais, de dizer que tudo que a gente sonha é uma utopia não concreta e muito distante de nós, de aceitar o liberalismo ali como um mal menor, como um caminho ali que é razoável para a gente. Mas eles falavam, então, não se vender, não se deixar ser destruído, aniquilado, e aí estou falando de aniquilado fisicamente, mentalmente, e o terceiro ponto é ter pequenas vitórias. Então, não se vender, não se deixar destruir, ter pequenas vitórias. Eu ainda agregaria uma coisa a mais, Cristiano, não se vender, não se deixar destruir, ter pequenas vitórias, mas fazer um trabalho de formiguinha orientado por uma estratégia, com mentalidade servidora, e fazer esse trabalho de forma consistente, disciplinada por muitos anos, que a gente constrói uma nova maioria social e transforma o mundo. É essa hipótese de tudo que a gente faz, cara. Dos mutirões de agrofloresta para regenerar os biomas junto com os povos camponeses, até as casas de bioconstrução na cidade para promover serviço social auto-organizado das mais variadas formas, para promover um duplo poder mesmo para disputar com o Estado, até a defesa dos territórios indígenas com os mutirões do bem viver, as mobilizações indígenas. Tudo que a gente faz é nesse sentido. Vamos construir uma nova maioria social, construir uma sociedade que acabe com a exploração, com todas as opressões, com a destruição do planeta, ou seja, para nós, se referenciando nos povos latino-americanos, principalmente nos povos Quechua, no Aymara, construir uma sociedade do bem viver. É isso que a gente tem falado e é isso que a gente tem dedicado à vida, meu irmão. E tem sido uma caminhada que é profundamente recompensadora. Os tempos são difíceis, mas a gente tem essas pequenas vitórias e o trabalho construtivo, para além da simples luta contra-hegemônica, a gente enfrenta o sistema, enfrenta o trator do Bolsonaro, mas a gente também está semeando a sociedade nova ali, a gente tem vários espaços onde dá para viver um pouquinho dela, dos princípios, dos valores, das relações sociais ali, onde a pessoa consegue já sentir um pouco do que a gente está querendo construir, sabe? Então isso tem dado muito certo, assim, a gente ainda vive uma conjuntura difícil, mas a gente tem começado a compreender caminhos, e a experiência latino-americana para nós é fundamental para mostrar isso, assim. Nós somos o continente que é celeiro de revoluções e de coisas maravilhosas. Nós temos que seguir nos inspirando nelas e
fortalecendo cada dia mais a nossa solidariedade internacionalista. Olha que eu tô valendo isso aí, meu irmão. Que maravilha, velho. É isso, velho. Ô, Cristiano, desculpa eu ter falado tanto. Cara, se deixar você pedir desculpa, eu bato em você, cara. Não peça desculpas, porque, porra, foi uma aula, cara. Foi uma aula sensacional. Várias coisas que você falou, não fazia ideia, cara, disso. E, cara, muito legal mesmo, cara. Muito obrigado mesmo. Bom, já caminhando pro final, a gente já tá falando há 1 hora e pouquinho. Caraca. Ô, galera, valeu por estar acompanhando aí, viu? Que massa. Vou pedir pra você dar sua palavra final, fazer seu jabá, me sigam nas redes sociais, conheçam meus projetos, essas coisas todas. Beleza, Cristiano. Pô, e eu vou confessar pra você que eu não sou nem habituado a fazer esse jabá, cara, porque na verdade é uma pressão externa a ideia de aumentar a minha presença de redes, né? Então a Sabrina vive me intimando, e a galera tem falado e tem me convencido sobre isso, assim. A gente faz um trabalho pra fora muito bonito e a gente tem tido dificuldade em comunicar com a mesma intensidade dentro das redes o que a gente faz, assim. E a gente tem visto, quando a gente faz isso, as pessoas se interessam muito, se inspiram muito, tem dado resultado. Então, quem puder, galera, a gente tem avançado muito a partir da construção coletiva que a gente faz do Subverta, que é uma organização ecossocialista e libertária, e que o Instagram é @subvertamos. Vai ter link a gente embaixo. Constrói também... Ah, beleza. E a gente constrói também o @Sociedade do Bem Viver, que são os nossos projetos do bem viver na cidade, no campo e nas florestas. Eu construo um canal chamado Bem Vivendo no YouTube e atuo no Instagram e no Twitter também, que o meu Instagram é Thiago Ávila Brasil, Thiago com TH, e o Twitter não cabe o nome tão grande assim, então só vai até o Thiago Ávila BR. E eu aguardo vocês, cada um e cada um. Eu dou um salve aí e agradeço demais a Teologia de Boteco, ao Cristiano, essa galera massa que está fazendo a diferença na formação política e militante informativa de tanta gente, cara. O alcance que você e a galera da podosfera e a galera da intervenção de rede está tendo fortalece muito as lutas que a gente faz no chão, com a mão na massa, em vários espaços, cara. Então é tudo parte da mesma luta, velho. É muito massa ver a galera tendo cada vez mais consciência teórica, consciência prática. A soma dessas duas coisas é muito poderosa. Atenção, isso aqui não é um assalto. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós estamos expropriando uma instituição bancária, que é um dos suportes dessa ditadura cruel e sanguinária. E aí você que escutou o programa até o final, gostou do conteúdo? Bom, se você gostou, considere a possibilidade de colaborar financeiramente com a manutenção desse programa acessando ao apoia.se/Teologia de Boteco. apoia.se/Teologia de Boteco. E verifique as possibilidades. Valeu!